Tá gravando? Não? Agora vai, agora vai. Márcio, Senhor Newton César, boa noite. Márcio Roberto Cruz, quanto tempo, boa noite. Faz tempo, não? 2 semanas sem nenhum episódio, né? Devido a problemas particulares aí, mas né, estamos voltando agora a fazer as gravações, né? Então vamos ver se eu não fiquei enferrujado, né, em 2 semanas. Os dois, né? Porque vale para mim também. Vamos ver. Será que eu estou destreinado, cara? E para ajudar e não escolher esse assunto, né, cara? Você, como sempre, aceita qualquer coisa que eu sugira. Eu Enfim. errar. No meio a gente aprende. Acho que a ideia é a gente aprender sempre, eu não é? Explorar e buscar coisas. Então, Vamos embora, então. Vamos, sem mais delongas, episódio 139, e o tema de hoje é a morte de Deus. Bom, cara, vamos lá, né? Vou dar um apanhado geral aqui, mais ou menos qual que é a ideia, e aí depois já passo para você fazer as suas primeiras considerações. fechado. Bom, o conceito de morte de Deus ele chegou a ser explorado por alguns pensadores ao longo da história, mas eu acho que, não, acho não, tenho certeza que ele ficou mais popularmente conhecido através do Nietzsche, né? Ou no Nietzsche, como a gente fala no Brasil, né? Nietzsche. Mas acho que, se não me engano, em alemão é Friedrich Nietzsche. Nossa, quem souber alemão e ouvir agora eu falando isso deve estar se contorcendo, né, cara? Eu não sei nada de alemão, né? Provavelmente eu falei errado, mas vou aportuguesar, né? Do jeito que a gente fala no Brasil é o Nietzsche. Porque ele falou aquela frase, né, famosa, Deus está morto, né? E é uma parte interessante dessa frase que o Bernardo Kastrup insiste, toda hora ele menciona isso, que ele na sequência ele fala, né, o Nietzsche teria dito, e nós matamos ele. Né? Para ficar bem claro que foi uma atitude que nós tivemos, né, que partiu de nós essa percepção de que deveríamos nos livrar do divino, nos livrar de todo um período de Idade Média que foi extremamente opressor e trouxe obscurantismo para a humanidade e, obviamente, em contraposição a tudo aquilo que a ciência, na metade do século XIX, estava proporcionando para a humanidade, né, principalmente em termos científicos mais específicos, né, em certas disciplinas como a própria teoria da evolução das espécies, muito bem sucedida, né, nos campos da astronomia, da biologia, foi meio que um grande impacto que isso acabou causando para cima da autoridade religiosa ou da concepção de mundo através das lentes do cristianismo, que começou a cair por terra. Então, essa frase, Deus está morto, advém dessa percepção, né, de que, estando o homem no centro do universo, não mais Deus, esse pêndulo, né, da consciência, ele pendeu para um lado só. Então, já naquela época, já na metade do século XIX, mais ou menos, o Nietzsche já conseguiu prever algumas coisas, né, o quanto problemático seria, né, levar adiante essa cosmovisão, né, tendo o ser humano no centro do universo, com Deus morto, né, completamente assassinado pelo racionalismo excessivo e acho que pelo caminho construído, pelo o asfalto que foi criado a partir daí para que a visão racionalista e o paradigma materialista pudessem finalmente prosperar e criar toda uma cultura que hoje em dia está muito difícil de ser quebrada, porque a gente já nasce dentro desse ambiente e adquire por empréstimo uma cosmovisão completamente inadequada, incoerente, claustrofóbica, inconsistente em suas bases, e diria até mais, eu diria que ela é até incoerente consigo própria ao ignorar, por exemplo, a física quântica, a física que nos diz que estamos imersos em um grande campo universal, onde não existem mais objetos separados uns dos outros, não existem entidades que vivem independentemente umas das outras, existe apenas um campo fundamental, um campo de subjetividade em uma camada estendida, a partir da qual tudo surge, né, se desenvolve e finalmente emerge de volta para esse campo, né? Então, eu acho que ele acabou prevendo certas consequências nebulosas para a humanidade, com vistas para
a essa morte fictícia de Deus, né? Obviamente, isso aqui é uma metáfora, né? Não é literal, mas eu acho que a gente pode começar a conversar a partir desse ponto em particular, dando um panorama mais ou menos do que estava acontecendo naquela época, e a partir daí tentar fazer uma análise do que ocorreu desde então, né? Então, eu já passo para você fazer suas primeiras considerações e vamos embora. Muito bom, legal. Bom, temas polêmicos é a nossa área, né? A gente está aprendendo, vai especulando e tal. Te ouvindo, é muito legal a segunda frase que complementa a frase do Deus está morto, que nós o matamos, né? Mas também tem a frase, a ideia anterior, nós o criamos. Né? Também. Essa ideia e essa criatura antropomorfa, que vigia, que controla, que pune quem não acredita nele, que privilegia quem se sacrifica por ele, etc. Toda a criação nossa, né? Daqui a pouco a gente pode discutir até que ponto ele realmente morreu, porque o que aconteceu, o que tem acontecido nos últimos 11 dias, por exemplo, na península do Sinai, lá na Palestina, dá um bom debate, isso daí, né? Mas uma coisa interessante você estava falando da recuperação, da identificação que o Nietzsche viu, né? O pessoal da teoria integral, e o Ken Wilber em particular, olha esse movimento como a parte do modernismo, né? O final da Idade Média e o começo da Idade Moderna. O grande trunfo do modernismo seria esse. Vamos lá. Estava tudo concentrado numa coisa só, no poder da igreja. Ela dizia tudo. Ela dizia o que era certo e o que era errado, a parte moral. Ela dizia o que era real e não real, a parte científica. Ela dizia o que era Deus e o que era não Deus, o que era pecado, o que era permitido, o que era toda a parte de espiritualidade. Tá tudo concentrado numa coisa só. A modernidade conseguiu separar as três coisas, conseguiu diferenciar. Ótimo, o grande mérito dela. Segundo o pessoal da teoria integral, o grande desastre dela foi separar, ao invés de apenas diferenciar e depois integrar, dissociou de tal maneira que a parte da ciência, do externo, do exterior, dominou o resto, e a parte da subjetividade interna, individual e coletiva foi para o saco. É onde o buraco que a gente está metido até hoje. Consciência, esquece. Vem de Deus e tudo vem de Deus, assim por diante. Mas isso acho que vai dar, no desenvolvimento da nossa conversa hoje, a gente deve tocar nesses assuntos. Mas é bem interessante, de novo, num intervalo pequeno, como uma estrutura de pensamento, de vivência humana que durou milhares de anos, no mínimo 2.000 anos, foi por água abaixo e foi substituída por uma visão externa de mundo que deu a visão à ciência, ótimo, graças a ela a gente avançou muito, mas eclipsou o resto. A parte moral e a parte subjetiva que é fundamental para a gente. E é interessante também a gente analisar esse período, né, cara? De que, você tem razão, a gente sai de um período extremamente obscuro, vergonhoso, né? Um atraso para a humanidade de forma geral, né? Vivenciado aí ao longo da Idade Média. Então, assim, pensando por esse viés, fica bastante compreensível o que ocorreu, né, como uma forma de remediar ou de ganhar tempo em relação a esse período tão longo da história, né, a longa noite da humanidade, né, esse obscurantismo que causou mortes horrendas, torturas e pressões terríveis ao longo da história, ser substituído assim rapidamente por um processo que fosse ou tivesse pelo menos em princípio descolado, né, de tudo aquilo que foi vivenciado. Então eu acho que em parte, lógico, psicologicamente falando, não, vou inverter, vou falar primeiro sobre os aspectos práticos, né? Era preciso criar alguma forma de não ser pego nas malhas da igreja para você simplesmente evitar de ser morto, né? Então, objetivo bem prático, né? Então, acho que o materialismo ele foi criado, né? Essa forma, esse artifício de inventar algo externo que fosse separado da consciência, né? Um objetificado ali, né? Como bolas de bilhar soltas que não tem relação nenhuma com o espírito, com alma, com consciência. Então, nós vamos cuidar disso daqui, tá, igreja? Não tem nada a ver com vocês, belezinha? Estamos aqui cuidando dessa forma abstrata de enxergar a vida e não tem nada a ver com o espírito, com a alma, que isso aí é coisa de vocês mesmos. E eu acho que os próprios dignatários da igreja da época pensaram,
Tá, beleza, tudo bem. Fiquem aí com a sua loucura. A gente vai continuar fazendo o que a gente bem entende aqui, que é o correto, e tudo bem. E eu acho que, por questões práticas, funcionou, beleza, legal. Mas existe, acho que, um aspecto psicológico também, de eles terem sentido que, poxa, eu acho que a partir de agora a gente precisa dessa emancipação, né, de andar com os nossos próprios pés mesmo, e tentar, a partir daí, criar nosso próprio caminho, desvencilhado dessa ideia de que tudo tem que passar pelo crivo da igreja ou passar pelo crivo de uma autoridade que vai dizer se aquilo é certo ou errado, né? Então, acho que essas duas coisas participam, embora nós saibamos, já tínhamos discutido isso em outros episódios, que a construção do paradigma materialista ela foi mais um movimento político inicialmente, que depois foi incorporado em outros setores, muito galgado ou fundamentado nas descobertas e nos experimentos científicos, né? Mas, antes de tudo, foi um movimento político realmente com vistas para as pessoas, né, os cientistas da época, não serem queimados vivos na fogueira. Então, é interessante esses dois aspectos, né? Tanto o aspecto prático quanto o psicológico também. Eu acho que é interessante te dar esse panorama, esse cenário geral, antes de entrar em outras questões. Legal. Eu acho genial, e também é sempre bom lembrar que nos lembrar e lembrar todo mundo, o mundo sempre foi muito maior do que a Europa, né? Então a gente está sempre falando desse recorte histórico visto pela Europa, a Europa contando a história do mundo. Existia vida na América, existiam civilizações pré-colombianas que não tinham nada a ver com isso. Claro, elas estavam na casinha 1, casinha 2, egocêntrico, etnocêntrico, todas as culturas pré-espanholas, pré-europeias que tiveram aqui tinham a sua estrutura, mas não passaram por nada da Idade Média, algumas até tinham melhores e maiores avanços. Os Incas, que foi a última antes dos espanhóis chegarem aqui, respeitavam as culturas que eles absorviam, sempre e quando, além dos seus deuses e suas culturas, eles também absorvessem e respeitassem o Inca como principal divindade. Isso é um avanço, os outros aniquilavam. Do lado de lá, do Oriente, o confucionismo já tinha 1000 anos, e confucionismo, nada de religião, preceitos morais avançados que existiam. Claro, de novo, não havia espaço para homossexuais, não havia espaço para mulheres na sociedade, sempre foi patriarcal, o mundo sempre foi assim, dos dois lados do mundo, né? Um avanço do modernismo, além disso, só uma observação, quando você fala que a ideia era tentar fugir da fogueira, mais um exemplo de que a igreja também concentrava toda a parte moral, toda a parte legislativa era a igreja. O que dizia que era certo, errado, permitido ou não permitido, era a igreja. Outro avanço da modernidade foi, peraí, agora vai ter um Estado, vai ter um sistema legislativo que vai gerir isso, tirando das suas mãos. Cuide apenas e tão somente da parte espiritual, contato com Deus. A parte objetiva do mundo da ciência vai cuidar e a sociedade vai se organizar com isso. Surgem os movimentos femininos, surge o final da abolição, surge a Revolução Francesa, a liberdade, igualdade, uma série de coisas que nunca havia sido pensado antes, né? Tirando das mãos da igreja isso, né? Foi genial, foi um movimento durante 200, 300 anos genial que nos libertou. O problema, segundo o pessoal do Ateio Integral, e que por enquanto eu tendo a acreditar, legal, isso deveria ser separado, diferenciado, e depois a gente uniria para dar uma ideia de como é que a gente funciona em geral. Não, dissociou e a parte materialista tomou conta, né? E sufocou a parte subjetiva. O mundo material a gente explica, o mundo subjetivo não existe, é delírio, e o que vocês estão achando é simplesmente flashes eletrônicos do cérebro, colocando isso e aquilo, não tem nada de alma, não tem nada de mente, não tem nada disso. E o universo não tem propósito. Por isso, a igreja pode ficar à vontade, não existe propósito no universo. O universo é tudo um acaso. Então, fique à vontade com as suas loucuras. E nessa toada que a gente vem vindo até agora, né? Isso me faz lembrar, inclusive, uma frase, eu não sei quem foi que disse isso, mas me ocorreu agora, né, de que o maior sonho do oprimido é virar opressor. E eu acho que, de uma certa maneira, o materialismo ele acabou fazendo, né, não que havia, o materialismo foi inventado, obviamente, ele não existia antes, mas de ter tomado o poder ou o lugar da igreja, fazendo agora o mesmo tipo de papel que a igreja fez, né, dizendo aquilo que é certo, o que é errado, aquilo que pode, aquilo que não pode, né? O real e não real. Isso é real, isso não é real.
tomou esse lado. Nesse aspecto, sim. Por isso que ele abafou a parte subjetiva. Não existe parte subjetiva. Não importa. O que você pensa não importa. O que importa é o concreto aqui. Muito legal. Bom, acho que entrando um pouco mais naquilo que o Nietzsche acabou prevendo, ele preveu assim uma consequência, né, da morte de Deus, de que isso colocaria em colapso toda a estrutura moral de valor, todos os valores espirituais entraram em decadência, né, e toda a estrutura moral foi colocada, foi desmantelada a partir daí, né. Então, você tem a partir daí uma série de prejuízos para a sociedade, como crise de valores, um relativismo moral e a perda de significado da vida, cara. E olha só que interessante, esses três aspectos a gente vivencia agora, assim, de uma forma muito saliente, cara, muito aparente, né? Ou seja, crise de valores é o que vivenciamos hoje, está na cara, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas assim, quem quiser ver, né? É só abrir os olhos que tá aí embaixo de nossos narizes. Relativismo moral também, né? Esse relativismo. Cara, eu não vou entrar na média, porque senão a gente vai ter que fazer um episódio só para falar sobre isso, que é a questão da guerra. Né? Como o relativismo moral está presente ali, né? Não, mas veja bem, né? Como assim veja bem? Estamos nos destruindo e aí vamos relativizar, mas enfim, não vou entrar nessa questão. E a perda de significado da vida, que é outro aspecto, acho que intrínseco do materialismo, que ele traz, né? Assim, com uma navalha, né? Um corte, né? De que, olha, não tem significado algum. Somos simplesmente um resultado de um acidente, né? Um mero acaso, e acabou, não tem mais nada. Então, eu acho que esses três aspectos muito fortíssimos que ele previu, já naquela época, já no meio da metade do século XIX, são mais presentes do que nunca na nossa sociedade, né? É o que o pessoal da teoria integral diz. No momento que você abafa e sufoca o subjetivo, tanto individual quanto coletivo, como diria o grande Freud, as pulsões continuam. Elas vão querer vir à tona de uma maneira ou de outra. Por isso que a gente tem essa crise. A mãe das crises, segundo a gente vê externamente, é a crise climática. Mas, aparentemente, a mãe das crises, segundo, se a gente for fundo, eu acho que é a crise de significado. A gente não sabe, a maioria de nós não sabe por que está aqui. Não tem propósito para viver. E, supostamente, a crise climática seria uma das consequências, um dos efeitos colaterais disso. Se eu não sei por que eu estou aqui, se eu não sei para que viver, eu não sei por que eu estou fazendo com esse planeta. A parte da moral, eu não iria nem na guerra, eu iria nessa neurose politicamente correto hoje que a gente chegou, que tem que tomar cuidado com tudo. Claro, muitas brincadeiras, muitos estereótipos escondem preconceitos, uma série de coisas, mas tem um limite para tudo. A gente chegou num ponto em que está tudo relativo e a minha verdade é o que importa, não toque na minha verdade, né? Pense como você quiser. Então, chegamos a um ponto que não podemos mais conversar. Se eu me enclausuro na minha verdade, não tem mais diálogo. E ficamos nessa neurose e só importa mesmo... e não existe significado e razão para as coisas existirem, não há propósito. Então, tudo é uma questão de acaso, não há uma linha. Mesmo a evolução, que já... A gente esquece às vezes, eu estava estudando outro dia, a gente acha que a grande sacada do Darwin foi ter descoberto a evolução, Darwin e Wallace. Não, a grande sacada deles foi ter incluído a parte da seleção natural da evolução. O pessoal da evolução já se discutia há milênios, já se sabia disso. Os gregos já falavam disso. A sacada foi uma das variáveis fundamentais, a seleção natural. Mas acaso, não existe propósito nenhum. E concordo com você, vai ter a parte das crises que a gente tem até hoje, de falta de entendimento local e global, é porque isso não foi resolvido. Segundo o pessoal da teoria integral, não foi integrado. Concordo plenamente. E pegando já o gancho, eu diria até mais, eu acho que a crise climática ela é consequência da crise consciencial, com certeza. Né? E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é interessante, que me ocorreu enquanto você falava, me ocorreu um insight de que esse corte ou essa perda de sentido, embora inicialmente tenha entendido ou compreendido a razão do iluminismo ter surgido e por que isso deveria ter acontecido em termos históricos, é justamente esse corte do enraizamento de agora para que a coisa fique mais... não apelativa, mas mais palpável em relação àquilo que nós estamos construindo ao longo dos episódios aqui de Contratos Insólitos,
de substituir a palavra Deus, não ficar, porque assim deve ter 8 bilhões de diferentes versões de Deus. Vamos usar a palavra um pouquinho mais neutra, que é natureza. Então, assim, quando há esse corte em relação à natureza, e quando eu digo natureza, o que é? Nossa origem, ou seja, nós não surgimos do nada, né? Não demos um estalo aqui, pum, a gente surgiu. Somos derivativos de todo um processo biológico e evolutivo de bilhões de anos, né? Do qual nós não somos dissociados, né? Estamos ligados a ele. Somos dissociados em termos de consciência, mas biologicamente falando, somos parte disso tudo. Então, quando há esse corte, eu acho que há a permissão de que, opa, então agora eu não dependo mais disso, eu posso fazer o que eu bem entendo com a natureza, e a partir daí você passa a ter uma visão predatória sobre aquilo que te deu a origem. É como se você estivesse predando, por exemplo, a sua própria mãe, a partir do momento que você entende que eu, como indivíduo separado de um ser divino que até o momento me fez mal ou foi prejudicial ou causou traumas, estou falando do aspecto divino, interpretado pela visão cristã tradicional, né, que traumatizou a humanidade de uma forma geral. Então agora eu vou cortar, eu quero esse corte, eu quero cortar esse cordão umbilical para viver de forma independente. E essa independência tem esse custo que nós vivenciamos hoje em dia. Né? Bem colocado. Uma das coisas que o pessoal da teoria integral também fala, não são só eles, são qualquer pensador do desenvolvimentismo em todas as áreas, sempre que a gente está crescendo e se desenvolvendo, se tudo der certo, a gente salta e enxerga cada vez melhor, transcendendo e incluindo o estado anterior. Mas o profundo não é bobo. O profundo criou um jogo cósmico em que, invariavelmente, muita coisa dá errada. É parte do jogo. Muita coisa dá errada no desenvolvimento. Criou-se o que a gente chamou de patologias, doenças, imperfeições, incidentes, acidentes. Tudo parte do jogo cósmico. E nessa toada, nesse desenvolvimento, essas coisas que dão errado acabam mostrando o quê? Acabam mostrando que a gente vive de maneira disfuncional. Exemplo, nenhum problema em a gente criar uma maneira de ver o mundo de maneira objetiva. Nenhum problema perfeito, parte da realidade toda. A disfuncionalidade está vendo, poxa, o que era parte foi tomado como todo. Então, tudo é objetivo, tudo eu posso dominar. Então, mesmo durante o domínio da religião, homem e natureza estavam ali, a gente era todos filhos de Deus, tudo criação divina. Até no começo do Gênesis está assim. Mas no momento que o homem, junto com a ciência, veio a ideia do racional. E junto com a ideia do racional veio a ideia do, opa, se eu sou racional, eu estou acima dos outros. Estou no topo da pirâmide, portanto, todo o resto existe para me servir. Inclusive a natureza. Aí nós começamos a ir para o buraco. Porque aí começou a ideia da exploração predatória sem moral, sem o mínimo de consciência de que eu estou de novo, ao invés de eu me considerar eu sou diferente, mas parte integral, eu me dissocio daquilo e uso aquilo para explorar. Aí nós começamos a nossa derrotada abaixo. Mas eu acho que veio junto com essa ideia do racional. Não, eu sou racional, e de novo uma ideia que você colocou há um tempo atrás que eu acho muito legal também, recuperar. Essa parte do racional transforma todo o resto em é útil ou não útil. Utilitarismo. É útil para mim, então eu exploro. E o resto que tem que me servir. Todo o resto me serve. Inclusive e principalmente a natureza. Eu não faço parte dela. Ela existe para me servir. É um momento totalmente desfocado, distorcido e nos levou para o buraco. Exatamente. Muito bem colocado. E essa questão tudo deve ter uma serventia, né, cara? Nos coloca num posicionamento muito desconfortável quando você, por exemplo, se depara com propostas meditativas, por exemplo, né? Onde ali você não vai efetivamente fazer nada que tenha uma serventia, pelo menos do ponto de vista mais imediato, e muita gente não consegue fazer porque acha que não, perda de tempo, eu não consigo fazer, não me adapto, e afinal de contas, para que eu vou fazer isso se eu não consigo resultado? E uma coisa vai gerando a outra, né? Você entra num círculo vicioso, onde você não tenta porque acha que não vai dar certo, né? Ao não dar certo você não tenta,
ou se tenta pouco e logo vê, né, pela impaciência que não vai levar a lugar nenhum, porque tem que ter uma serventia imediata, né? O imediatismo também é outra característica bastante complicada da sociedade atual, né? Então, a pessoa simplesmente desiste, né? É complicado. Bem colocado. E essa ideia da serventia, eu acho muito bem colocado o que você falou, porque ela distorce uma ideia que originalmente pode ser interessante, que é a razão de ser das coisas. Exemplo, poxa, deve ter uma razão de ser que exista centenas de tipos diferentes de borboleta, centenas de tipos diferentes de coelhos, baleias, seres humanos também. A gente olha para a natureza, a diversidade não é exceção, é regra. A gente olha para o cosmos, opa, não tem galáxias iguais, é diverso, então tem uma razão. Onde é que eu me encaixo nisso? Então eu começo a ver a coisa como original, holística, com H maiúsculo, em que eu me encaixo ali. Eu me encaixo ali, e aí vale a pena eu explorar isso. Mas a ideia, a visão que tem prevalecido materialista, não. Não, eu me encaixo, tudo isso aí existe a me servir. E eu tenho todo o direito de explorar, já que eu sou o único que consegue entender e atuar conscientemente nisso. Essa é a grande distorção, essa é a grande marcada. Exatamente. Bom, cara, eu acho que na continuidade, eu pegando aí a sequência das ideias de Nietzsche, ele menciona que, obviamente, que deveria haver um antídoto para esse problema, né? Já que a morte de Deus está posta, o que a gente pode fazer a partir daí, então, para tentar remediar a situação? E aí ele criou esse conceito de Übermensch. Não sei se eu falei certo, mais uma palavra em alemão que provavelmente está errado, mas é Ubermensch, que seria o quê? O Superman, né? O super-homem. Então, é a ideia de que um indivíduo ele pode criar os seus próprios valores, né? Abraçando o caos e a incerteza da existência para ocupar o espaço deixado por Deus. Então, esse super-homem, embora ele tenha ficado... Não, ele foi um conceito meio vago, assim, não explicou direito o que seria esse super-homem, na verdade, mas é uma pessoa, ou um modelo de ser humano que fosse independente disso tudo e criasse os seus próprios valores, a partir de então, de forma independente, para ocupar o espaço deixado para aquele Deus que morreu. Bom, então aí eu vou discordar do Nietzsche. Me dei essa petulância de fazer isso. Boa! Gosto de gente petulante. Manda para Porque, cara, mais uma vez, você está desconsiderando toda uma base que existe e que justifica a nossa existência, que é a natureza. Ou seja, existe um fluxo natural, existe um fluxo que nos leva a enxergar esse processo todo como evolutivo, ou seja, as coisas evoluem para uma direção ou apontam para uma certa direção que nos parece levar à metacognição. Então, a partir do momento que eu vou criar meus próprios valores, minhas próprias regras, dissociado ou desconsiderando tudo isso que ocorreu antes de nós, para mim parece um grande contrassenso e, mais uma vez, incorrer no mesmo erro, né, de você fazer algo dissociado ou apartado dessa grande árvore, dizer, um galho que sai a partir daí, mas é um galho que não reconhece como parte do tronco, né, e eu acho isso bastante disfuncional também. Concordo. Eu acho que é o seguinte, concordo com você, para tentar delinear um pouco o perfil desse super-homem, ele acaba escrevendo o Zaratustra, ou assim falou Zaratustra, e lá mesmo ele pega o personagem Zaratustra que sai em busca do super-homem e nas conversas que ele vai tendo nessa viagem dele, ele vai tentando moldar essas características que esse indivíduo deveria ter. Até o final, que ele não chega a lugar nenhum, não consegue encontrar e tal. Mas o que eu acho que ele mirou certo, mas acertou errado? Ele estava pensando em apenas numa linha de desenvolvimento, a linha cognitiva, que essa pessoa seria super inteligente a tal ponto que fosse criar as regras e os comandos e as leis que poderiam dominar tudo e fazer com que a gente vivesse em harmonia. A grande marcada, ele esqueceu que, eu acho que o que ele não percebeu, era muito difícil perceber na época, que, na verdade, seria um nível consciencial. Dependendo do nível de consciência, um nível de consciencial mundicêntrico ou cosmocêntrico não vai querer dominar, vai querer entender quais são as regras do profundo, algumas delas, e viver de acordo com ela, nessa fluidez, nesse holomovimento, como diz o David Bohm, acompanhando
identificando, acompanhando e não querendo mudá-las, fluir com elas. Aí não estaria dissociado na natureza, fluiria com a natureza. Mas isso para mim depende do nível de consciência, não é cognitivo, é espiritual. É outra história. Ou, como a gente quer dizer, espiritual / consciencial. Sim, muito bem. Então, você acaba visualizando todo esse esquema, né, cara, que ele criou realmente como uma forma de dar uma remediação para algo que realmente ele não pensou em termos de consciência, né, de que, bom, na verdade, a consciência tem sido o tema de todos os nossos episódios, praticamente, de Contatos Insólitos, e a gente não consegue finalizar, né, mesmo porque, né, se a gente pensar que fomos seres associados de uma grande mente universal, né, ou do profundo, né, usando um outro nome também que a gente gosta, cara, realmente jamais terá fim, né? E todos os pesquisadores, todas aquelas pessoas que a gente gosta de ver, Castro, Weber, todos dizem, não está definido. A gente tem várias definições para a consciência. Ela é isso que a gente acha que é e é mais. Ela é mais, ela se desdobra, porque a gente está crescendo e está entendendo cada vez mais. Quanto mais a gente entende, mais a gente vê que é maior, o profundo é muito maior. E mais legal ainda, o profundo não só criou a ideia da evolução em si, desde o Big Bang, o profundo é o processo da evolução em si. Esse é que é o mais louco. E não está parado. E está de acordo, e a gente consegue enxergar como? Quanto maior o nosso nível de consciência, mais a gente enxerga. Então é outro mundo. Não é que outro dos pilares da teoria integral, acho que o Castro concorda com isso, ao contrário do que a maioria de nós pensa, não existe um mundo aí fora dado de que a gente está interpretando, tocando e botando no mês. Não, a gente está entendendo, quanto maior o nosso nível de consciência, o mundo está mudando, a gente está mudando e o mundo com ele. A realidade vai se ampliando, ela não está dada aí, como a gente acha que é. Exatamente. Na verdade, a realidade está aí, ela foi dada sim, mas a nossa capacidade de se aprofundar nela, ela não é fixa, ela é bastante mutável e flexível. Então, você se aprofunda nessa realidade que já está aí, ou aquela metáfora também que a gente pode usar em relação ao autoconhecimento, né? De que a meditação, por exemplo, esse processo de internalização, ou a ideia do psiconauta, estaria muito mais voltado para um copo d'água agitado, né, com sujeira, que a partir do momento que você para de agitar aquela água, a água decanta toda aquela sujeira e vai, né, aos poucos dando aquela claridade, aquela transparência que nós precisamos em relação ao quê? A todos os processos culturais que vivenciamos, religiões, sociedade, criação dos pais, tudo isso que vai deixando obscura essa água, né, com tantas tranqueiras, nos deixando muito longe daquilo que nós de fato somos, que é a água transparente lá no início, né? Então eu perdi o fio da meada, né? Eu não lembro agora o que eu estava tentando ir. Que a ideia eu concordo contigo, só a ideia da realidade dada em si, o que eu digo, o que eu concordo ela é dinâmica. Quando a gente diz que ela está, quando as pessoas acham que existe uma realidade dada, é como se ela estivesse parada, que vem desde o Big Bang. Não está nada parado, até o processo, senão o próprio profundo não estaria mudando. Então está tudo em movimento o tempo todo. Então a gente vai descobrindo junto. Ao contrário do que o pessoal da Nova Era diz, que eu acho muito engraçado, que eu estava lendo no livro desses, do que é o Weber outro dia, que as pessoas gostam de dizer, não, eu crio a minha realidade. Ele até brinca, não, quem cria a sua realidade é um psicopata. Não, a realidade está, a gente olha e a gente a interpreta. O trabalho humano, basicamente, é de interpretação, o tempo todo. E a gente pode interpretar cada vez melhor. Pois é. Existem níveis de interpretação melhores, níveis de consciência maior fomentam níveis de interpretação melhores. Uma outra frase também que eu estava pensando outro dia, eu acabei criando para o meu perfil no Instagram, mas por reflexões minhas mesmo, né? Então, que é mais ou menos assim, todos nós vivemos em universos paralelos delimitados pelos nossos karmas e dharmas. Ou seja, vivemos uma realidade consensual, mas todos os nossos vieses, as nossas idiosincrasias, a educação que tivemos, tudo isso
faz com que nós vejamos essa realidade consensual com uma série de distorções, uma série de lentes, né, que fazem com que tanto eu quanto você nos deparamos com o mesmo fato e você interpreta de um jeito e eu interpreto de outro. Então, eu acho que, acabei me lembrando, enquanto você estava falando dessa frase, acho que também cai como uma luva nesse exemplo. Tem a ver, as nossas crenças, sim, acabam sendo, mas por outro lado, tem vários vieses, né? Isso se a gente permitir, é o que está acontecendo agora, as guerras são bem isso. Se a gente permitir, isso acaba não permitindo que a gente dialogue sobre a questão. A gente pode ter pontos de vista diferentes, a gente pode torcer para times diferentes, mas falar sobre futebol. A gente pode ter concepções de deuses diferentes, mas falar sobre religião. Mas se a gente chega num ponto fundamentalista, casinha 1, casinha 2, não tem diálogo, não tem nós. Tem eu e você, tem eu e os outros, e a maioria de nós ainda está aí, parece. Né? Agora, por outro lado, eu acho que é super válido ter perspectivas diferentes. Por isso que eu digo, não é à toa que somos 8 bilhões de seres dissociados, como você gostaria de dizer, do profundo. É proposital, porque é juntando as várias interpretações diferentes que a gente tem uma ideia melhor do grande mosaico da realidade. O problema é não ficar preso a ela. Mesmo agora, a gente pode pegar qualquer tema aqui, a gente é capaz de, vamos tentar ver pela outra perspectiva. A perspectiva aqui do palestino, a perspectiva do judeu, a perspectiva do cara que não é nem palestino nem judeu, a perspectiva do homem de negócio, a perspectiva do cara... elas são complementares. A nossa grande arapuca vai ser sempre a mesma. A gente está pegando a parte pelo todo, achando que a nossa parte é a mais legítima, é a única e a mais verdadeira que as outras. Não. É legítimo que as perspectivas, é legítimo que tenhamos olhares diferentes. Mas sempre quando a gente lembra, é parcial. Sim. Eu preciso a minha mais a do Márcio, mais a de fulano, mais a de ninguém, vai me dar uma ideia geral, melhor da coisa. Não consigo ver tudo ainda? Legal, mas pelo menos eu tenho essas aqui que me dão uma ideia do mosaico. Então, mas agora também, cara, você me falou enquanto você estava falando, me veio um insight que é o seguinte, cara, pegando o exemplo, né, do que está acontecendo no Oriente Médio, então, a visão dos judeus, a visão dos palestinos, a visão daquelas pessoas que não são nem lá nem cá, enfim. Cara, o que acontece? Há um enorme problema derivado, inclusive, dessas previsões de Nietzsche, né, que é aquela parte que fala que é realmente a perda de significado da vida, voltado para o aspecto da identificação com ideias. Ou seja, se há um vazio interior, se eu não sei por que eu estou aqui, e não há uma percepção de sentido, eu vou me identificar com alguma coisa para preencher esse buraco interior. E aí eu me identifico com ideias. E a coisa é tão maluca que você se identifica tanto com aquela ideia ao ponto de você matar por causa daquilo. Ou seja, você é aquela ideia. Então, assim, é lógico que em essência não somos. Mas esse apego ou essa identificação com uma ideia, com um conceito... Ismos. O ismos é tão viciado, é tão maluco, é tão extremista, ao ponto da pessoa anular a essência humana dela em prol de uma causa que é simplesmente ideal, ou seja, uma ideia, né? E aí, poxa, como é que fica aquela questão, né, de você, também debatemos isso em alguns episódios, né, fazer meditação para se identificar das ideias, né, para você se desapegar delas, né, e enxergar que há ali uma testemunha que é anterior a isso tudo, né, que nos faz ser humanos, e aí nos faz ser, inclusive, muito parecidos uns com os outros, em essência. Isso não é percebido, porque camadas e mais camadas de aculturação foram colocando essa pessoa com a identificação lá em cima, muito longe dessa raiz. Né? E aí a gente volta para o ciclo inicial desse debate, que é a raiz do quê? A raiz da natureza, a raiz, né, de Deus, ou concepção divina, de que há uma mãe, ou um pai, ou um profundo que deu origem a tudo, e isso nos faz estar interligados. Não teria razão nenhuma de estarmos nos autoflagelando em sentido coletivo, porque ao você matar o seu irmão, o seu vizinho, o seu colega, você está simplesmente matando a si próprio. Legal, genial. Então, eu usei o termo ismos, porque a gente está usando a guerra como exemplo, mas as pessoas estão se matando por times de futebol, por política, por economia, qualquer aspecto.
A arte, eu acho aquele quadro não é arte, eu vou lá e pego uma tinta e jogo lá, lembra? As pessoas, nós, em qualquer área, pega qualquer área, é visão, casinha 1, casinha 2, é fundamentalista, é egocêntrico ou etnocêntrico. Me chama a atenção também, sabe o quê? De certa maneira, esse tipo de guerra que está acontecendo no Oriente Médio agora é uma das 44 que estão tendo agora simultânea, mas metade delas tem a ver com fundamentalismo religioso. O que mostra que, ao contrário do que o grande mestre Nietzsche disse, nós não matamos Deus. Ele está vivíssimo. Ele está vivíssimo. Esse Deus fundamentalista, olha, as primeiras pessoas que saíram do bombardeio, as primeiras pessoas que saem de lá, metade delas falou: Deus que nos ajude, porque graças a Deus eu sobrevivi, porque Deus tem que nos eliminar o outro. É a visão fundamentalista desse aspecto do profundo. Olha que loucura. Existe uma intuição, existe uma sensação de que há uma coisa maior. Há uma consciência, há um espírito. Mas nele está no nível mais baixo dele, é isso. Ele protege a mim e aos meus. Aos outros ele vai matar, porque os outros são infiéis. Os outros não o entenderam, os outros não o seguem. Então eles merecem a morte. E outro lado, outra coisa que me ocorreu quando você falava, quanto maior o nível de consciência, melhor a gente enxerga os ismos, melhor a gente saca que eles são apenas partes do nosso processo de desenvolvimento, não podemos e não devemos nos identificar com eles, eles são estruturas passageiras que nos levam a um olhar o mais amplo possível, o maior tipo de visão possível, cosmocêntrica. Quando eu sou cosmocêntrico, quanto mais perto eu estou do profundo, menos ismos eu tenho, menos identificação com isso aqui eu tenho, o samsara eu tenho. Os ismos vão desaparecendo com o crescer do nível de consciência. Quem está lá embaixo não está enxergando isso, não está nem enxergando isso, só está enxergando ele e a turma dele. Ele e a turma dele. Você vê que recai sempre no mesmo ponto, né? De que você sai da... mas, assim, é uma saída voluntária, né? Você sai dos pontos de diferenciação, dos pontos de unidade, né? Desculpa, eu me expressei mal. Você sai dos pontos de diferenciação em direção a um único ponto, né? Que é a unidade. Quanto mais você sobe na escala da consciência, né, cara? É inevitável. Então, assim, não é que você é contra a diversidade. Não, não, muito pelo contrário. Você reconhece as diversidades, mas você não se identifica mais com elas. Porque passa a ser muito mais valioso a percepção daquilo que temos em comum do que aquilo que nós temos como diferenciação, né? A diversidade, pegando metáforas, uma melhor maneira de falar sobre o inefável é usar metáforas. As diferenciações entre os seres humanos, ela é tão rica quanto as diferenciações dos tons de verdes das plantas. Quantos tons de verde existem na floresta amazônica? Quantos tons de azul existem no Mar do Caribe? E um é melhor que o outro? Não. É a diversidade mostrando tudo isso faz parte de um todo. E quanto mais longe é o dobro da Terra, quando a Terra vista de fora, o tom de azul basicamente é o mesmo. E quanto mais eu me aproximo, mais eu vejo a diferenciação. Mas o todo, eu acho que é uma metáfora legal. A ideia é, a diferenciação existe num plano, mas ela faz parte deste plano aqui. Quanto mais alto a gente está enxergando a coisa, menos ela é importante. Mais ela fica perto do todo, do profundo, da consciência cósmica. Por isso que você passa a assimilar melhor a questão, né, do uno, ou da consciência una, ou da visão monística da realidade, a partir de uma escala de consciência, que você percebe que realmente há essa necessidade de junção, de união, não por filosofias baratas, não é isso não. Você percebe que a coisa é indiferenciada por questões lógicas mesmo, porque você percebe que é uma outra frase que o Bernardo Kessler usa bastante, que eu acho bastante válida, que é: a verdade não é frágil. A verdade está aí batendo em nossa cara o tempo todo. O problema é que a gente se interpõe a ela com uma série de camadas culturais que nos impede de vê-la, mas ela está aí. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai ser obrigado a se deparar com ela, que é o quê? A verdade é que somos parte de um todo indivisível, né? E que as divisões foram criadas ao longo do tempo, ao longo do caminho, por processos naturais de início, e depois
artificiais, entre aspas, porque somos parte da natureza, mas eu quero dizer que é artificial no sentido de que foi o ser humano que criou esse nível de interpretação e camada acima de camada foi se distanciando dessa fonte primária, ou essa fonte primordial, que é válida e é única para todos. Né? Mas o que é mais legal também, sabe o que é? Na história da humanidade, apesar da humanidade vem vindo como um todo, ela vem vindo evoluindo, se mudando, e a maioria de nós, como eu falei, segundo o pessoal enxerga lá, ainda 60% ou é etnocêntrico, ou egocêntrico ou etnocêntrico. Só 40% estaria vendo o mundo de maneira multicêntrica e tal. Mas o que importa, o mais legal é isso. Na história da humanidade, muitas pessoas sacaram isso. Tiveram essa visão mundicêntrica, cosmocêntrica e tentaram passar para frente. Mas a sociedade como um todo não estava preparada, não estava enxergando isso. Soa papo de nova era, bicho chapado. A pessoa não está enxergando. Quando a gente está falando agora, é que a gente está, porque a gente experimentou algumas coisas, porque a gente estudou umas certas coisas, e hoje a gente está numa altitude X que nos permite falar sobre isso. Vamos ser sinceros, há 20, 30 anos a gente não enxergava isso, não soava como. Inclusive, um dos grandes problemas do discurso nova era é, legal, somos todos um tal, mas espera aí, vamos aprofundar um pouquinho isso? Vamos sair desse discurso raso e aprofundar? Ninguém chega. Quer ver um outro exemplo que eu dou? É um dos trabalhos que eu vou me dedicar a partir de agora, que depois um dia eu compartilho com você. É muito fácil falar, não, porque em tal planeta, em Apo não tem dinheiro. Que sociedade fantástica, é o nosso futuro lá. Na nova era será assim. Peraí, como é que nós vamos chegar até lá? Que passos tem que ser necessários para a gente chegar até lá? Não é simplesmente vamos acabar com todo o dinheiro, não é assim. Tem um desenvolvimento consciencial, planetário, coletivo que tem que chegar lá. Ninguém veio de lá e falou assim, olha, o que custou para a gente chegar nesse nível foi isso. Então, papo de nova era assim, estamos na nova era de aquário, é como se da noite para o dia, depois de alguma coisa vai acontecer, todo mundo vai estar, subimos todos. Não é assim, nunca foi assim, não será assim. Por isso que demora. E olha, essa é uma coisa que eles falam que eu acho super bacana. Mas tem um monte de gente que já está enxergando isso lá na frente. E está olhando para baixo, caramba, eu fui assim. E eu preciso dar um jeito de esperar essas pessoas virem, eu não posso forçá-las a vir. Tem que preparar o terreno. Eu estou em cima da montanha com a lanterna aqui. Venham por aqui. Mas cabe a cada um de nós, individualmente, como sociedade, elevar. Se as pessoas não enxergarem, esse discurso não colará. O começo da nossa conversa aqui da crise climática, de novo, teoricamente é muito fácil de resolver. Para toda a produção de combustíveis fósseis, vamos usar apenas energia renovável, vamos fazer a distribuição coletiva para o mundo inteiro. Tem comida para todo mundo, tem energia para todo mundo, é só distribuir melhor. Pô, tão óbvio, por que não conseguimos fazer? Porque as pessoas não estão enxergando isso. Exige um nível de consciência que a gente, como você costuma dizer, a tradução do inglês, a gente dá por garantido. E não é assim. As pessoas realmente não estão enxergando. Que é normal. Quando a gente está no jardim da infância, a gente não enxerga o colegial. Não adianta. É do processo, a gente precisa crescer para isso. De novo, não querendo dizer que a gente e a nossa audiência é melhor do que os outros. É que esse tipo de conversa não é para todo mundo. Digo mais, não é para nós há 10 anos. A gente não se pega essa peteca há 10 anos. Com certeza. E que me faz lembrar que acho que talvez o conceito ou a ideia que mais tenha feito eu mudar a minha visão de mundo na prática, né, foi justamente essa frase. É uma frase só, mas que para mim, e que eu já tinha lido ela várias vezes em vários livros, mas que mais recentemente, muito mais recentemente na minha vida, ela foi, como é que posso dizer assim, incorporada, que é o universo mental, cara. Enquanto eu não havia incorporado isso no meu entendimento da realidade, era só mais uma frase, né? Lá no Kybalion, né? O todo é mental, o todo é incognoscível. Legal. Mas assim, então assim, hoje eu incorporei isso na minha vida, cara. E a cada dia que eu levanto de manhã, eu enxergo as coisas dessa forma, cara. E vejo que faz muito mais sentido.
não com a pretensão de que essa seja a visão definitiva de tudo que existe, muito pelo contrário, né? Mas eu acho que ela é muito mais, não posso dizer assim, muito mais rica e muito mais perto daquilo que seria a verdade, de fato, entendeu? Ou seja, se for comparar, né, o que temos hoje e a visão de um universo, isso responde, dá conta de dar muito mais ênfase, respostas e embasamento do que o paradigma materialista, por exemplo. E ela, como a gente continua crescendo e se desenvolvendo, porque a partir do momento que a gente pega o gostinho da coisa, não passa a ser uma coisa só aleatória, passa a ser intencional. A gente quer fazer isso porque a gente sabe que vive melhor. Então, tudo que a gente faz direta e indiretamente está voltado a isso. Eu quero entender o mundo de maneira cada vez melhor. Eu quero ser uma pessoa cada vez melhor. Então, é psicoativo, continua indo. Mas olha só, esse mesmo conceito seu mental, ele vai se refinando, ele vai abrindo. E a gente abre o leque e começa a ver tudo por esse prisma. Tudo. Até coisas que a gente não imaginava. A nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, a nossa vida com os guias, com os extraterrestres. E outra coisa que é bem legal, olha o efeito paralelo. A gente começa a enxergar coisas interessantes. Pegando o lado materialista. Se você quiser ser um médico, quantos anos você precisa estudar? Você precisa estudar no mínimo 6 anos, mais 2 anos de residência, uma coisa assim. Quer ser um engenheiro, 5 anos. 8 anos. As pessoas dizem, se você quiser fazer esta prática, vá lá, estude e pratique isso. Por que o pessoal do Oriente, Zen, budistas, taoístas, outros, precisam passar anos e anos pensando em frases do tipo o universo é material, vá meditar sobre isso. Não é horas, dias, meses sobre isso. E ele vai tendo cada vez interpretações cada vez mais abrangentes e melhores, até chegar no ponto que a gente está hoje. E mais, muitos deles estão vendo essa mesma frase, esse mesmo conceito, de uma maneira que a gente ainda não está enxergando. Se tudo é certo, a gente vai enxergar. E ele é muito mais abrangente. Isso é sensacional. Muita gente está enxergando lá na frente, coisas que estão olhando para a gente agora. Tá, cara, vem. Mas a gente já andou muito. Porque, no mínimo, a gente consegue entender que a diferenciação é parte do jogo. A verdade é parcial. E a gente ainda está caminhando. E o profundo está não só no processo. Ele é o processo. Ele não é só nós aqui. Ele é o processo. E é fascinante isso. Inclusive a parte ruim da coisa. Né? Eu brinco com você quando a gente comenta das situações ruins. É chato a situação que a gente passa de vez em quando, mas tem uma lição por trás. Né? Depois que a gente passa para a parte chata, qual que é a lição por trás? Tem uma lição aí que é legal. E não é à toa, tem um cenário. A gente falou isso outro dia, tem um grande cenário, a gente está atuando nesse cenário, como protagonista. Eu acho que, do ponto de vista evolucionário, cara, lógico que lamentamos extremamente, chega a doer, pelo menos em mim, assim, né? Porque, assim, qual que é o problema? Qual que é o efeito colateral negativo, né, cara? Ao abraçar essa ideia de que o universo é mental de fato, né, e entender isso através das minhas entranhas, o lado negativo é que você se conecta com coisas que são muito ruins. Por exemplo, essa guerra. Então você passa a sentir as coisas de uma forma muito mais, não posso dizer, cara, impactante do que seria muito tempo atrás para mim. Eu percebo isso também. Então, assim, ao incorporar, tudo bem, é legal, a sua vida dá um up. Esse é o lado positivo, mas o lado negativo é que você se sente tão conectado com os outros, que você se sente meio que na vibe do sofrimento do que está acontecendo lá, ou em outros lugares do mundo, né, na Ucrânia, enfim. Essas coisas doem mais agora, para mim, entendeu? E isso não é, sabe, jogo de palavras, nem nada. Porque você fala, cara, faz parte de mim, né? Por outro lado, dá também essa ideia de humildade também, né? De reconhecer de que somos isso também, né? Há um Vladimir Putin em cada um de nós, né? E abre um espaço de humildade para reconhecer essas facetas sombrias que se escondem por baixo dos nossos tapetes de personalidade egóica, né, cara? Mas tem um lado bom e um lado ruim. Frase do Ken Wilber. Não é só que quanto maior o nível de consciência, maior o nível de responsabilidade.
Quanto maior o nível de consciência, maior o nível de responsabilidade e maior o sofrimento. Porque o outro passa a ser nós. E mais, dependendo do teu nível aqui, eles colocam cores, né? Eles colocam lá vermelho, azul, vermelho, verde. Não chega na parte que é púrpura, etc. O outro sou eu. Então, se ele está morrendo por uma crença, eu estou morrendo por uma crença, eu já sei aqui, eu já fiz isso. Já passei por isso, estou olhando aquilo. É a ideia do Bodhisattva. Cara, já achei a porta da saída. Já está lá, opa, está lá o paraíso está lá, mas eu não vou me contentar enquanto eu não trouxer todo mundo para lá. Então, aí você passa a entender a compaixão por um outro ponto de vista, porque, né, você olhando de fora, assim, as pessoas mais compassivas que você conhece, ou figuras como, sei lá, Gandhi, né, Madre Teresa de Calcutá, você não entende, né, olhando de fora, né, mas por que a pessoa age dessa maneira, né? O que leva a pessoa a agir assim, né? Você não entende. Mas pegando esse gancho que você mencionou, a partir do momento que a pessoa se engaja nisso literalmente e vê no outro de fato, e sente, não é que ela vê, ela sente de fato que aquele outro é parte dela, a compaixão surge naturalmente, cara, porque é estranho para nós do ponto de vista do nível que nós estamos, é estranho. Mas no nível que a pessoa está, é natural ela agir daquela maneira, porque ela, de fato ela percebe o outro e o próximo como partes dela mesma. Então, imagina, ela pode ter um nível de cognitivo baixo, pode não saber fazer conta, pode ter um nível de alfabetização muito baixo, mas o nível interpessoal está em Júpiter. O nível espiritual está em Júpiter. Essas pessoas são compaixão pura. Segundo o pessoal da teoria integral, existe um equilíbrio dinâmico o tempo inteiro. Do profundo para nós, existe só compaixão. É o profundo se desdobrando até nós. E de nós para ele é sabedoria. E ele é dinâmico. Ela está o tempo inteiro dinâmica. O que é sabedoria? Eu entendo que nós somos diferentes. Nós não somos inimigos. Eu entendo que somos facetas diferentes do profundo. Eu entendo cada vez melhor que estamos indo a ele. Eu entendo que temos que ir juntos. Sabedoria. Agora, olhando para baixo, eu entendo que aquele que não está entendendo agora sou eu ontem. Sou eu ontem. Eu entendo, eu tenho essa compaixão. É esse movimento. Acontece toda hora. Sabedoria e compaixão toda, dinamicamente. O tempo inteiro. Cara, e a vida acaba sendo muito sábia, né? Porque justamente parece que vai criando mecanismos onde você praticamente é obrigado a pensar no coletivo. Você é obrigado, cara. Porque a partir do momento que você entende isso e enxerga no outro um você ontem, né? Você se sente na obrigação de ajudar, porque eu passei por isso, eu sei como é que é. É complicado, cara. E viver é relacionamento. A primeiro relacionamento eu comigo mesmo, depois com os outros, senão não tem sentido, senão não estaremos aqui, senão o profundo não teria se desdobrado neste planeta em 8 bilhões de criaturas conscientes reflexivas, neste planeta. E relacionamento é o quê? A associação, né? Ou seja, é o processo invertido do processo dissociativo, né? Então, o caminho de volta para casa, ou religar, a partir do momento que você está no extremo da dissociação em relação à mente cósmica, você passa a voltar se associando novamente a todos esses processos de integração e transcendência, até que você passa a ter um nível mínimo de dissociação e você é mais reconhecido pela associação de todos os seus níveis de percepções e seus níveis de entendimento da realidade. E também, de novo, com a parte da diferenciação, eu entendo um caminho. Um dos caminhos para voltar é esse aqui, mas não é o único. Você me dá outro. Legal, vamos juntar. A relação é isso. Juntos nós vamos ter uma ideia melhor do mosaico da realidade, que está dinamicamente mudando o tempo inteiro. Cara, está se aproximando do final, infelizmente, mas assim, é só para deixar uma ideia, então, a gente não conseguiu explorar, acho que do jeito que eu queria, mas valeu assim mesmo. Desculpa. Mas é que assim, que a nossa proposta, obviamente, não é que a gente volte para a Idade Média, né? Enfim, e essa reclamação, né? Esse ar de reclamação que esse episódio possui em relação à morte de Deus, muito pelo contrário, você ou a gente imaginar a humanidade várias espirais acima, onde você substitui Deus ou essa interpretação do que seria Deus através
da visão medieval, em um Deus muito mais cósmico, integrador, amplo, o próprio profundo, o conceito de profundo, né, do livro Senhores de Vida, fazendo parte de nossas vidas de uma forma exploratória não fixa, não imutável, mas muito pelo contrário, flexível, dinâmica e com vieses cada vez mais ampliados e menos específicos, né? Muito legal. Uma das coisas que o Weber escreveu, que ele bate a tecla, a gente cai muito no que ele chama de a falácia pré-trans. O que é isso? O mundo está ruim? Vamos voltar para a fase anterior, vamos voltar para a natureza, vamos voltar para o pré. Ele fala, a gente não tem que voltar para o pré-racional, para o pré-convencional, para o pré-pessoal. Não, a gente tem que ir para o transracional, para o transpessoal. E não existe idílico. As pessoas falam, as crianças elas já estão unidas com Deus. Não, elas não têm ideia de um eu, não tem um ego desenvolvido. A gente tem que ir para o pós, para o trans, para o além. Essa é a grande sacada. Uma das críticas que ele faz com relação, por exemplo, ao pessoal da ecologista, os ele chama dos ecos-filósofos, né, que adoram falar que temos que voltar. Nossa salvação é nos juntarmos a Gaia. Ele diz, não, a ideia não é nós juntarmos a Gaia, é nós conseguirmos criar uma maneira de todos nós formarmos um consenso e um acordo em como viver de acordo com Gaia. É completamente diferente. Não é voltar a ser índio. É como, no estado atual, consensuarmos a maneira de, no momento atual, voltar em harmonia, não voltar, viver em harmonia com essa natureza, com Gaia, fazer parte dela. Esse é o desafio. E não é pré, é trans, é pós. Tudo bem. Ótimo. Bom, infelizmente deu. Cara, passou muito rápido, mas boa, acho que demos conta do recado, cara. Então, mais uma vez, muito obrigado, cara, pela sua participação impecável, sempre muito rica, e até a próxima semana com mais um episódio de Contatos Insólitos, cara. Um grande abraço. Eu que agradeço, Roberto. Te cuida. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.